configuração. Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui com um pouquinho de atraso, né? Mas estamos mais uma vez para apresentar uma nova live. Hoje com o nosso irmão Télio Falcão. Tivemos um probleminha no som, atrasamos 13 minutos. Peço mil desculpas a vocês. Até a Rose entrou para testar, mas já está funcionando. Então, a Rose, muito obrigado pela sua boa vontade, mas era um problema no computador do Télio, ele já acertou. Ele não estava me ouvindo. Como é que a gente ia fazer se ele não me ouvia, né? Mas agora as coisas estão rolando. Obrigado, Rose. Eu quero dizer a vocês pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deem o seu like e cliquem no sininho e marquem todas as notificações para vocês serem notificados das lives. Eu botei no comentário aí da live a nossa programação para junho, tá? E futuramente vou botar de julho. Vamos começar então, porque o tempo urge. Sairá, pedindo a Ganesha que continue nos apoiando, abrindo nossos caminhos. Então, vou chamar aqui o nosso irmão Télio, para finalmente entrar aqui com a gente. O que é bom sempre é mais difícil. Sabe aquelas pessoas que chegam mais tarde para marcar presença? Aquelas pessoas que chegam mais tarde nos eventos para marcar presença, para deixar aquele elan, né? O Télio fez isso hoje. É isso, meu irmão Télio. Então, vamos começar sem delongas, porque já estamos atrasando a vida dos nossos amigos que estão nos assistindo. E eu queria que você começasse fazendo 3 on e depois começasse a falar já do início do seu interesse por Deus. Aí já vai desenvolvendo esse tema. Ok, a gente faz o Gaia... Você... Não, só o 3 on, tá? Então vamos. Sairá, meu irmão. Sairá, boa noite. Eu entrego minhas palavras a Suami. E, Betinho, eu me sinto honrado com o seu convite. Você, por ser um ícone da nossa organização, com tantos serviços prestados a Suami e aos seus devotos, você deveria ter sido o primeiro a ser entrevistado, né? Todo o seu essa missão sai, né? Por essa missão que sai confiou, dando a você tão sublime função de participar da fundação da nossa organização, né? Através da criação do primeiro centro Sai Baba do Brasil, Centro Sai de Vila, este centro que vive no coração de todos os devotos brasileiros, né? E como você é criativo, você poderia lançar a autoentrevista. Então vamos nós. Antes, deixa eu educadamente apresentar para quem não conhece, porque aqui a maioria que está online conosco já conhece o Télio. Mas, para quem não conhece, o Télio é o irmão nosso lá de Pendotiba, lá do Centro Sai de Pendotiba. E a profissão dele é gráfico, designer, organizador. Ele tem agora editado os livros da Fundação e de outros escritores também, de outros autores. É um sujeito que está sempre trabalhando muito. Eu admiro muito o Télio pela
gana dele de trabalhar, de produzir, de estar ativo. Ele nunca passou por tantas dificuldades e nunca baixou a bola, não. Sempre olhou em frente. Isso é muito legal, um exemplo mesmo. Então, Télio, fale aí do seu início aí com Deus, como é que foi? Então, Betinho, a minha história com Deus começa em minha infância. Eu morava numa casa que tinha um quintal bem grande. Meu pai era um homem rude, mas bem trabalhador, e gostava de inventar coisas, tipo caleidoscópio e outras coisas do gênero, assim. Sistematicamente, ele pedia para que eu fosse pegar alguma ferramenta no barracão que ficava no final do terreno, bem lá no fundo. Era um terreno muito grande. Eu sentia muito medo de caminhar no escuro, atravessando todo aquele quintal até o barracão, né? E em meio a árvores e tudo. Em um determinado dia, um dia frio, ventava, a noite estava bem escura, eu senti um medo ainda maior ao cruzar o terreno. Quase não conseguia andar de tanto medo que eu sentia. Eu estava trêmulo, eu tinha 7, 8 anos de idade, mais ou menos. E foi aí que Deus me impactou pela primeira vez. Eu senti uma voz dentro de mim, que era uma voz firme, suave, mas muito amorosa, e me disse: não fique com medo, meu filho. Estou aqui para te proteger. Vou te acompanhar por toda a sua vida. A minha sensação é de que havia um campo magnético à minha volta me protegendo. Eu era muito criança, mas eu tive essa sensação, né? E eu fiquei confiante com aquela manifestação. Não falei nada para ninguém, mas este fato me acompanha até hoje, né? Eu vou falar de coisas assim que a princípio parecem desconexas, né? Mas eu vou linká-las mais à frente e elas passarão a ter coerência. Comecei a tocar violão com 9 anos de idade, com a molecada da rua. Nunca estudei música, sou um analfabeto musical, toco de ouvido, fiz minha primeira composição aos 12 anos. E eu venho de uma família católica praticante. Ah, mas você toca muito bem e compõe muito bem, e canta bem também. Não, Zaira. Aos meus 18 anos, eu comecei meu processo de busca, sabe, por Deus, por religiões e tal. Passei por várias denominações religiosas. E aos 30 anos, acabei buscando oráculos, né, para encontrar respostas sobre eu mesmo. E aí, em 1986, eu estava com 31 anos, eu comecei um curso de tarô. Logo em seguida fiz runas, Xing, numerologia, cristalografia, alinhamento e balanceamento de chakra, astrologia. Esses cursos duraram 3 anos e meio. Mas foi em 1986, no primeiro curso de tarô, que eu entrei em contato com o nome de Sai Baba. O meu professor de tarô era um argentino, devoto de Swami. Nossas aulas começavam com Om, seguido de Gayatri Mantra. Encerrávamos com uma pequena meditação e o Om Shanti. A esta altura da minha vida, eu já estava realizado profissionalmente, mas a minha alma de músico estava inquieta. E eu me tornei um músico frustrado. Não fazia nada de música, né? Em 1990, uma prima, irmã do meu sócio, sabendo que eu era buscador, insistiu para que eu lesse um livro que me foi emprestado. Justamente isso que eu queria que seguisse. Como você conheceu o Sai Baba, isso é importante. Pois é, aí veio uma história interessante, porque ela queria que eu lesse o livro estava emprestado a ela estava querendo me emprestar o livro. O livro era O Homem dos Milagres. Nesta época, eu não fiz o link das aulas de tarô com Sai Baba, que o professor falava de Sai Baba, falou algumas vezes, mas eu não fiz o link. Eu fiquei preso no título Milagres, que não me desperta nenhum interesse, nenhum. Meu tempo era curto, tinha uma empresa que me absorvia bastante, uma família com 2 filhas pequenas, eu não tinha tempo para ler. Morava em Niterói e trabalhava no Rio. O livro ficou uns 10 dias guardado em casa, sem que eu olhasse para ele. Eu estava constrangido de dizer para minha prima que eu não iria ler o livro, que eu não havia me interessado pelo título. Um dia ela me ligou e eu tive que falar do meu desinteresse, né? Então, ela pediu que eu levasse o livro no dia seguinte para a empresa e ela passaria por lá para pegá-lo e devolvê-lo ao dono, né? No dia seguinte, coloquei o livro no carro, aí na ponte Rio-Niterói, quase chegando no Rio, meu carro, que era de câmbio automático, deu um problema, prendeu a segunda marcha. E eu fui direto para a concessionária autorizada. Parecia um probleminha simples, e eles me disseram que o carro ficaria pronto até o final do expediente.
Ao final do expediente, a oficina me informou que o problema era mais complexo e que eles não tinham a peça para substituição e queriam procurar em São Paulo. Minha prima, que ficou de buscar o livro, né, não foi. E como eu teria que voltar de ônibus para casa, resolvi ir lendo o livro durante a viagem, né? No dia seguinte de manhã, peguei o ônibus para o trabalho e continuei lendo o livro. E assim seguiram os dias, lendo no ônibus. Um dia no meio da ponte, estava bem no meio da ponte, assim, estava um dia lindo, eu olhei para o horizonte, para a entrada da Bahia, e eu tinha lido sobre o Vibute no livro, né? E eu fiquei muito impressionado e com vontade de entrar em contato com aquela cinza, né? A vontade foi muito intensa. E então eu fiz um desafio a Sai Baba. Eu perguntei: o que você é? Guru? Mestre? Deus? Se você é um ser divino, então você está em meus pensamentos. Me dê a oportunidade de conhecer o Vibute. E continuei a leitura, né? Mas a vontade de conhecer o Vibute tornou-se recorrente durante o dia inteiro, com muita intensidade. No dia seguinte de manhã, minha prima pediu que eu enviasse um mensageiro à casa dela, que ela tinha um presentinho para mim. O portador, então, trouxe um envelope com um bilhete que dizia mais ou menos assim: o dono do livro recebeu esse pacotinho e resolveu me dar. Eu aceitei e resolvi dividir com você. É a cinza que Sai Baba materializa. Fico emocionado quando eu falo isso, porque era um pacotinho cortado ao meio, né? Com Vibute dentro, e ela botou uma fitazinha adesiva. Ao ler aquilo, eu comecei a tremer, as lágrimas desceram, tive que trancar a sala porque eu entrei em prantos, né? E como era possível uma coisa daquelas? Eu fui atendido em 24 horas, e o homem estava lá do outro lado do mundo. Neste momento, eu aceitei Sai Baba como meu mestre e senhor. Não tive dúvida. Ele me respondeu de forma contundente. A maneira como ele mostrou a sua majestade era irrefutável para mim, né? E nada do carro ficar pronto. No final de semana, eu terminei a leitura do livro. Na segunda, pela manhã, a concessionária me avisou que o carro estava pronto. Na época, eu não fiz o link das coisas, né? O carro só ficou pronto quando eu acabei de ler o livro. Mas eu não fiz esse link na época. Eu não havia percebido que isso me manobrou tudo a fim de me arranjar um tempo para que eu pudesse ler o livro, né? Que lila, né? Mas foi As pessoas que não conhecem Sai Baba não entendem muito essa sincronia, esse sincronismo dos fatos. Mas a gente que ouve tantos relatos em termos de recursos financeiros, de tempo, poxa, isso aí para a gente é normalíssimo, né? Quer dizer, normalíssimo, é excepcional, mas a gente já viu muitas vezes. É normal ao mesmo tempo que é fantástico, né? E essa foi a primeira lila de Swami na minha vida, né? Vieram muitas outras tantas. Eu queria muito saber sobre este ser tão extraordinário. Naquela mesma segunda-feira, eu liguei para a minha prima para saber que se ela tinha conhecimento da existência de algum grupo que estivesse estudando o fenômeno Sai Baba no Rio de Janeiro. Mais tarde, ela soube, através deste amigo, do dono do livro, que haveria um encontro em Santa Teresa. No mesmo dia, ela me passou um telefone para contato. Eu liguei, que atendeu foi a Dona Diva, maravilhosa Dona Diva, saudade dela. Ela foi muito gentil e amorosa comigo. E ela me passou as regras, né, e os valores para participar do seminário, que começaria na sexta-feira já daquela semana, né? E iria até domingo, pernoitando no local. À noite eu conversei com a Sandra, que achava essa história toda meio estranha, mas era dever dela como esposa me acompanhar, foi o que ela me disse. Sou sua esposa, eu vou te acompanhar. E ela não havia lido o livro ainda. A Sandra teve que articular com os pais dela para que as nossas filhas ficassem o final de semana com eles e tal, mas deu tudo certo. Na terça, pela manhã, quer dizer, no dia seguinte, né, que eu conversei com a Sandra na segunda, eu confirmei a inscrição com a Dona Diva. Na sexta-feira, foi mês de junho ou de julho, eu não sei, Betinho, acho que você deve se lembrar, foi em 1990, lá em Santa Teresa, nós comparecemos. Eu estava lá. Você estava lá. Eu me lembro de vocês, até, já te falei, até como vocês estavam vestidos. Puxa vida, que
Memória de Você vestido com elefante. roupa esportiva, daqueles agasalhos da Adidas, aquelas calças com duas listas brancas, etc. Os dois. Então, aí a primeira pessoa que nós encontramos foi a dona Diva. Ela estava numa mesinha no corredor e, ao nos ver, disse: Télio e Sandra, sejam bem-vindos. Eu ri, assim, na verdade, nós éramos os únicos estranhos ali, né? Fácil de concluir, mas foi engraçado como é que ela não conhecia a gente, como é que ela sabia que era Télio e Sandra. Bom, a atividade começou com a entoação do Om e do Gayatri Mantra, né? Já bem familiar para mim. Eu já conhecia esses mantras, né? Lembro-me bem de você, Betinho, falando, entre as coisas que você falou, me marcou mais, você falou mais ou menos assim, que você tinha dificuldade em falar em público, blá, 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 mas isso era fruto do ego, por medo de ser criticado. Parece que Sai Baba falava sobre isso, né? E você fez esse comentário. Essa ideia bateu muito forte na minha testa, assim, ó, pum, foi assim, né? Um soco, porque era o meu caso, né? Ao final do seminário, no domingo à tarde, nos convidaram para a inauguração do Centro de Vila. Chegando lá, eu e Sandra fomos convidados a passar o Vibhuti. Numa outra live você falou que foi o Arati, não, foi o Vibhuti que a gente foi convidado. E a gente nem sabia como funcionava isso. Então, o primeiro Vibhuti do Centro de Vila, da sede da Pereira Nunes, foi passado por mim e pela Sandra. Isso foi uma outra coisa extraordinária, outra lila. Já que a Foi em minha 91. Foi em 91. Já que a minha história de entrega à Swami se passou através do Vibhuti. Né? Como era possível isso? Né? Como ele estava interferindo nas coisas a esse ponto? Ninguém conhecia a minha história. Então, por que nos convidaram para passar o Vibhuti? Foi o Willington que teve essa iniciativa, eu acho. Oi? Nosso irmão Willington, acho que foi nosso irmão Willington que teve essa iniciativa de dar a vocês o Vibhuti. Eu acho, ou foi a Diva, não sei. Agora já não confio na minha memória mais. Quem falou comigo foi a Diva. Era a função da serviço, né? Ela era função de serviço. Mas pode ter sido ela ter conversado com o Willington e o Willington ter concordado e ela falou com a gente, né? Claro. E eu e Sandra ficamos bem mexidos com o seminário, sabe? Na semana seguinte, a gente estava em Vila participando da reunião de cânticos. Soubemos que em Niterói havia um centro. Passamos a alternar Vila e Niterói. Em Niterói, o Moacir usava um gravadorzinho para reproduzir os bádias que ele gravava em Vila. Coisa extraordinária, né? Que dedicação. Em novembro de 1900, você está falando que é 91? Tinha na minha cabeça que era 90. Moacir propôs que as pessoas que gostassem de cantar pudessem ensaiar para fazer a reunião de Natal. E seria a capela, ninguém tocava, né? Tinha um músico lá. Em casa eu conversei com a Sandra, mas ela ficou receosa que quisesse nos pegar para tocar toda semana, e esse compromisso ela não queria, nem eu. Eu também não queria. As mulheres são muito perspicazes, né? Elas sabem onde estão se metendo, né? Mas aí, no final de semana, né? Próximo, eu falei com o Moacir que eu tocava violão, e a Sandra, como é pianista, formada em piano, estudou 14 anos, e a tecladista, que a gente estava se propondo a fazer a reunião de Natal. Mas, que era só a reunião de Natal, a gente não iria assumir compromisso de tocar toda semana, porque nós tínhamos 2 filhas pequenas, compromisso, blá, 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 blá. O Moacir ouviu sem mover um músculo da face e me disse: então você pode coordenar o ensaio? Eu aceitei. Estamos tocando ininterruptamente, toda semana, há 30 anos. Né? No início, no centro de Niterói, e há 23 anos em Pendotiba. Então, é possível que ninguém esteja fazendo isso há tanto tempo como nós, né? De forma assim, ininterrupta, sistemática. É verdade. E aí, volto agora àquele assunto lá da música, tal, lembrando daquela minha frustração com música. Então, o som me deu um jeitinho de resolver isso também, para mim, né? Passei a tocar violão e a compor para Deus. Hoje eu tenho 2 CDs autorais com os direitos de comercialização cedidos à Fundação SAI. Acabei exercendo vários cargos na organização SAI. Pois essa foi a sua entrada na organização, através da música, né? Foi através da música. Da música. Na verdade, Bom, não.
estava buscando, e Swami, ele trouxe tudo que eu estava buscando, que eu não havia encontrado em nenhum lugar ainda, né? E eu achei ali, era tudo muito coerente, a mensagem de Swami me encantou, e era tudo, então juntou a devoção com a música, foi extraordinário, né? Eu acabei exercendo vários cargos na organização SAI, né? Coordenador de Bhajas várias vezes, coordenador de devoção também algumas vezes, vice-presidente também algumas vezes, presidente várias vezes, fundador do Centro de Pendotiba, juntamente com Sandra, Reneu Gaudi, Maria Cristina, né? Fui presidente do comitê coordenador da região Sudeste, era São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas. A Sandra também foi presidente do comitê da região Sudeste 2, exerceu também inúmeros cargos. Mas a Sandra vai falar em outra ocasião. Ela não vai escapar dessa, não. A Lívia, minha filha, também exerceu alguns cargos. A Lise, minha filha mais velha, cantou em grupo de bhajas com a gente, né? E fui o vice-coordenador da Comissão de Publicações do Conselho Central. Fui diretor da Fundação em algumas gestões, né? Atualmente sou do Conselho Deliberativo e benemérito da Fundação. E exerço o cargo de vice-coordenador da região Sudeste 2. E como meu segmento é o segmento gráfico, tive a oportunidade de fazer a maioria dos livros editados de Sai Baba aqui no Brasil. E neste momento nós estamos produzindo livros digitais e lançando em uma grande plataforma internacional. 2 títulos já estão lançados, Um Padre Encontra Sai Baba e Educação Satya Sai. Aliás, é um livro maravilhoso, já te falei, que todo mundo tem que ler esse livro. Fantástico, fantástico. Está na 3ª edição, já é a 3ª edição. Aproveitando o gancho sobre os cargos, é importante ressaltar que não existe hierarquia espiritual na organização SAI, né? Não existe outro mentor espiritual senão Sai Baba. O único mestre guru é Sai Baba. Os cargos são meramente administrativos e não confere a quem os exerce nenhum poder especial. Pelo contrário, o Swami diz que aqueles que exercem cargos em sua organização são os que mais precisam aprender. Então é bom a gente saber disso. Quando a gente fala teve cargo e tal, isso não significa absolutamente nada. É meramente administrativo, é porque a gente precisa aprender alguma coisa. E um detalhe, né? Aquele momento que eu vivi lá, que eu comentei os 7, 8 anos de idade, quando eu senti aquele medo de Deus, né? Medo e que Deus se manifestou na minha vida. Então, quando eu li a frase de Swami que diz, por que temer se eu estou aqui? Eu entendi que foi ele, Swami, que falou comigo quando eu era criança. Muito possível. A sensação que eu tenho é essa, né? E aí, em seguida, eu teria outras coisas, mas aí eu vou querer falar sobre a minha ida à presença de Swami, né, Betinho? Essa experiência que você já me contou sobre isso, a experiência que você teve na Índia com o Sai Baba pessoalmente, é digno das pessoas conhecerem isso. E a gente está aqui ansioso queremos saber o que você fala sobre isso. Então, eu fui chamado à Índia, né, porque é um chamado, né? Quem vai é chamado por Swami, em 2009. E este é um capítulo à parte da minha história. Eu compus um bhaja bem conhecido chamado Sambhaja, que é uma bossa nova e representa bem a nossa cultura. A equipe brasileira que fez a seleção dos bhajas a serem apresentados a Swami não selecionou o Sambhaja para a nossa apresentação. Algumas pessoas até perguntavam por que não havia sido escolhido se representava tão bem o nosso país. Não sei, isso não estava me afetando, não, né? Mas esse fato... Tem muitas músicas bonitas, né? E tem muita coisa boa. Isso não me incomodou nem um pouco, sabe? De nada, absolutamente nada. Eu estava em êxtase pela possibilidade de ver o mestre, de respirar o mesmo ar que ele, né? E me entreguei à vontade de Swami. Eu estava totalmente submisso à vontade dele. Minha viagem de ida estava marcada para o dia 20 de junho, e retorno para o dia 17. Mas um grupo de organizadores saiu com grande antecedência do Brasil, a fim de preparar tudo para a nossa chegada e apresentação. Eles levaram uma relação gravada dos bhajas, que seriam apresentados a Swami. Não conheço a razão, mas um desses bhajas foi refutado pelo Comitê de Bhajas da Índia. Um bhaja teria que entrar em substituição e seria escolhido pelo Comitê da Índia.
Eu costumava ver os e-mails todos os dias pela manhã, 6 horas da manhã, eu acordava, já ia direto para o computador ver meus e-mails, né? Antes mesmo de tomar café. No dia 26 de maio, ao checar os e-mails, recebi a notícia de que um Badia foi retirado e no lugar dele foi escolhido o Sambadia. Esse dia era o dia de aniversário, nosso aniversário de casamento. Eu e Sandra estávamos comemorando 30 anos de enlace. É claro que eu fiquei feliz, mas isso também não significa que eu estivesse triste, né? Por não estar participando com algum Badia floral. Mas, para mim, essa foi outra Lila de Swami. É como se ele estivesse falando, toma um presente aí de casamento para vocês, né? E aí eu vou começar já a falar da história do avião, que foi uma história muito interessante que eu tive com uma pessoa. Eu estava no avião já para a Inglaterra e eu havia escolhido a poltrona no corredor, né, para que eu pudesse ficar em pé, não atrapalhar ninguém, né? Depois de acomodado, uma senhora veio conversar comigo e disse que tinha um problema na perna e me pediu para trocar de lugar com ela. Eu prontamente concordei. Para minha surpresa, essa senhora estava ao lado de um irmão sai paulista, bem mais novo que eu. A mãe dele havia sido vice do comitê à época que eu era presidente do comitê. E nós tivemos... Antônio, né? Oi? Antônio. Eu preferia não da ter Regina Colantônio. Você não quer falar nome, né? Desculpe. eu preferia, mas... Aquele rapaz, né? Aquele rapaz. E aí nós tivemos muitos problemas operacionais, né? Nossos jeitos de conduzir as coisas eram muito diferentes e nós tivemos muito desgaste, muito mesmo, sabe? Acho necessário falar sobre isso, porque o que vem a seguir é contundente, né? Como eu evito, já falamos aqui, né, de falar nomes, a partir de agora eu vou chamar esse rapaz de Anjo, pelo enorme carinho que eu tenho por ele. Então, a partir desse momento, o pseudônimo dele será Anjo, tá bom? Então, eu sentei ao seu lado e ficamos um tempo em silêncio. Aí eu me dirigi a ele e perguntei, você é o Anjo? Ele disse, sim. E você é o Télio? Aí, a partir daí, começamos a conversar, tínhamos 12 horas de viagem pela frente, o constrangimento inicial foi dando lugar a uma conversa amigável. Assim que o avião pousou em Londres, ele se apressou em sair. Eu continuei sentado, aguardando a fila andar. Ao pegar o corredor para sair do avião, avistei um passaporte embaixo, assim, de um banco, já lá na frente, perto da porta de saída. Eu peguei o passaporte, para minha surpresa, era o passaporte do Anjo. Então, lá no saguão do aeroporto, eu procurei por ele e perguntei, cadê o seu passaporte? E ele entrou em pânico quando descobriu que havia perdido o documento. E eu o tranquilizei e entreguei o passaporte a ele. Pegamos outro avião. Olha que coisa, né? A gente sentou do lado, não era escolha, Saibaba colocou a gente, ele perde o passaporte, eu acho o passaporte dele, entrego a ele. Pegamos outro avião para Bangalore, sentamos distantes um do outro. Ao chegarmos em Bangalore, como o dia já estava amanhecendo, fomos para um hotel e foi recomendado que fôssemos direto para o café da manhã. E, em seguida, pegar na recepção a chave de um apartamento escolhido aleatoriamente pelo próprio hotel. E que o companheiro de quarto também seria uma escolha aleatória do próprio hotel. Meu café da manhã foi bem rápido, eu estava ávido para tomar banho, e eu já estava saindo do banho quando bateram a porta. Certamente o irmão queria dividir aquele apartamento comigo. Ao abrir a porta, eu vi, meu, é você? Era o Anjo. Uma coincidência, mais uma Lila de Swami. Ele, bem constrangido, perguntou se poderia ficar ali comigo, né? E para eu demonstrar, né, a minha concordância, sugeri que ele escolhesse a cama onde ele ia dormir. Andamos juntos por Bangalore e à noite saímos para comer uma pizza. No dia seguinte, de ônibus para o Ashram de Saibaba, chegando à entrada do Ashram, comecei a ver assim, aquelas fotografias, aqueles outdoor enormes, né, pelo caminho. Adeildo estava sentado do meu lado, na poltrona, do meu lado, e eu estava fazendo fotos. Até que no último outdoor, já quase na entrada do Ashram, eu fiz uma foto. E a imagem que eu vi no painel da máquina foi surpreendente. Vinha uma luz
do céu na direção do peito de Swami, do coração, bem na direção do coração. Eu fiquei muito emocionado e mostrei ao Adeildo. Ele pegou a máquina e saiu mostrando a todo mundo no ônibus. Foi uma emoção muito forte. Outra lila de Swami, né? Eu tenho essa foto registrada, guardada. Eu já andei publicando essa foto por aí várias vezes. É claro, foi um reflexo da janela e tal. Pode arranjar qualquer explicação, mas está direto no coração. Então, com Swami não existe coincidência, né? A gente sabe disso. Ao chegar ao ashram, fizeram um sorteio para definir grupos de aproximadamente 4 pessoas que iriam ocupar o mesmo quarto. Tinham em torno de 100 homens. Eram 300 pessoas, 200 mulheres e 100 homens. E aí eles sortearam o quarto, e para aquele quarto que eles sortearam, eu fui sorteado. Fui o primeiro a ser sorteado, né? Determinando o meu lugar naquele quarto. E o anjo foi o segundo a sorteado para dividir o quarto comigo. Foi nem o terceiro, nem o quarto, foi o segundo, né? Cara, é muito impressionante, né? Eu não tinha mais dúvida. Sai Baba queria mesmo que qualquer karma que existisse ali pudesse ser resolvido através dele. Claro, não tinha dúvida. E aí vieram os inícios dos ensaios, né? No salão cedido pelo ashram para nossos ensaios, havia em torno de 10 violonistas com seus instrumentos. O coordenador dos bhajans lá, o brasileiro, que estava coordenando, ao me ver sem violão, perguntou: Télio, cadê seu violão? Eu respondi: não trouxe. Como assim não trouxe? Não, eu já tenho bastante violonista, não vim para tocar. O coordenador ficou surpreso. Eu não fui para tocar violão, tinha muita gente disputando, eu não queria entrar nessa disputa. Estava fora disso. À medida que os dias iam passando, as disputas para tocar violão iam aumentando ao ponto de causar desarmonia, sabe? Todos queriam tocar, todo mundo queria tocar para a Swami, é claro, né? Estavam ali, queriam se apresentar para a Swami. E violão é o seguinte, você não deve colocar mais que 2 violões simultaneamente. Com 2 violões, um faz a base, o ritmo, e o outro floreia, arpeja, enfeita, né? Tocar com 3 violões ou mais tem que ser muito profissional, tem que ter um arranjo, tem que ter um maestro, não é coisa para amador, né? E ali todos nós éramos amadores. Os violonistas estavam com dificuldade em dar a batida correta, inerente a cada bhajan. Então foi-me pedido para que eu ensaiasse com alguns violonistas menos práticos. Mas as dificuldades eram grandes. Enfim, me colocaram para tocar violão e a primeira música escolhida para minha participação foi Manasabhajari. Mais uma lila de Swami comigo. Tocar um bhajan composto por ele em sua presença, em sua divina presença, nossa, isso foi muito forte para mim. Ao final, eu toquei 5 dos 9 bhajans apresentados. Eu sentia que Swami estava me carregando no colo, pela minha entrega, por não estar disputando nada com ninguém. Não estava disputando nada, absolutamente nada. Finalmente chegou o dia da nossa apresentação. Foi muita correria, Betinho. Fomos avisados após almoço, já em cima da hora. Estávamos todos já quase sem esperança em relação à nossa apresentação. E eu ia seguir viagem daí a 2 dias, sozinho. Foi tudo muito tumultuado. Havia uma desarmonia no ar. A euforia, o descontrole tomaram conta dos brasileiros. E contrariando o que muitos afirmam, eu achei a nossa apresentação ruim. Eu não gostei da nossa apresentação. Música tem isso, né? Quem é músico sabe o que realmente está acontecendo. Mas quem não é, se deleita com a música, mesmo não sendo tão bem executada, e acha maravilhoso. A gente vê muito isso, né? Mas você, como músico, como expert no assunto, sabia onde é que estava mesmo a coisa, né? E uma das coisas que mais assim me chamaram assim, a atenção, que eu desgostei muito, é que as pessoas não cantavam, as pessoas gritavam, estava todo mundo gritando, uma mais alta que a outra, sabe? Era muito barulho, não tinha harmonia. Eu olhava para Swami, que estava logo ali à minha frente, eu estava na primeira fileira, né? E senti que ele não estava gostando. Eu achei que Swami não estava gostando. Enfim, essa foi a minha impressão.
sem paixão. Talvez fosse também, assim, fruto da tua visão crítica da coisa, né? A gente amplifica um pouco. Pode ser também. Betinho, porque eu acho que quando a gente está com paixão e tem ego envolvido, a gente dá sempre um jeitinho de acomodar as coisas e florear, né? Então, eu não estou floreando. Eu estou falando sem paixão e sem ego. A gente participou, foi muito bom ter participado, mas eu não gostei. Ao final da apresentação, aquela rosa que é entregue a Suame, que depois ele devolve, o coordenador colocou no bolso da minha camisa e disse: é para você. Então, aquela rosinha que foi entregue a Suame, ela hoje está guardada comigo aqui em casa. Né? Então, para mim, foi mais uma lila de Suame eu ter recebido aquela flor, aquela rosa, né? E meu penúltimo dia no Ashram, eu passei muito mal, mas eu passei muito mal. Era vômito, diarreia o dia inteiro, eu não conseguia levantar da cama, não comi absolutamente nada. E a minha preocupação era muito grande. E eu conversava com o Suame, preocupado, porque eu iria viajar no dia seguinte à noite, sozinho para a França. E no dia seguinte, eu acordei como se nada tivesse acontecido. Feliz e bem disposto. Impressionante. Nem parecia que eu tinha passado pelo que eu tinha passado. Eu e Guilherme, do Sul, estreitamos nossos laços de amizade lá, sabe? Ficamos sempre, muito tempo juntos, ele é violonista também. Nós íamos sempre juntos para o Darshan de Suame. A gente não entrava na fila de sorteio para buscar um lugar melhor, não. Nós ficávamos sempre lá atrás, lá na última fila, né? Mas em meu último dia no Ashram, eu resolvi participar do sorteio, né, que acontecia no jardim, em frente ao N8, que era o prédio onde a gente estava hospedado. E eu me dirigi para a pessoa que estava com a sacola na mão, do sorteio, né, para sortear a fila do Darshan, da tarde, e disse em tom de brincadeira: olha, reserva o número 1 para mim. O Gilberto, que também é de Pendotiba, veio logo atrás e falou: ah, então o 2 é meu. E eu convidei o Gilberto para tomar água de coco. Logo em frente, assim, tinha uma barraquinha, a gente foi lá tomar água de coco. Ao voltarmos, um irmão de Pernambuco, muito engraçado, estava ali no gramado falando de brincadeira. Olha, gente, eu tirei o número 1. Mas era brincadeira, o sorteio não tinha começado, era só uma farra. Né? E então eu retruquei. Ô, cabra, isto não é o número 1, isso é o número 11, você está tampando o outro número. E eu falei para ele, eu sou o 1, Gilberto é o 2, você é o 11. Bem, começou o sorteio, né? Faz uma fila para cada um meter a mão lá na sacola para tirar um número, e aí a surpresa. Eu tirei o 1, o Gilberto tirou o 2 e o pernambucano tirou o 11. Agora... eu tenho esses números guardados aqui comigo. Que lila, nós rimos muito, isso é um brincalhão, cara. Como pode uma coisa dessa acontecer? É deveras impressionante. Como pode, com 100 números, a gente acontecer aquela mesma sequência que a gente estava brincando ali momentos antes, né? Que não houve uma reprovação de Sai Baba quanto a brincadeira, não, ao contrário. Não, ele entrou na brincadeira, ele entrou na brincadeira, deixa eu brincar disso aí também. Eu quero brincar também. E entrou na brincadeira com a gente, né? E aí eu sentei na primeira fila. Um irmão nosso pediu que eu tentasse entregar uma cartinha a Suame, porque ele vinha tentando e não estava conseguindo. Suame passou por mim e eu entreguei a carta a ele. Suame me olhou nos olhos assim. E o olhar de Suame faz o tempo parar. E a gente fica surdo, totalmente. Não há qualquer som exterior. É um momento ímpar. O tempo para mesmo. Para. Né? Lá mesmo no Ashram, eu fiz um bhajan falando da majestade de Sai. Que está aí, tá, eu toco aí de vez em quando, está no CD e tal. Saí do Darshan com meu amigo Gui e fui à casa de Anil Kumar, porque ele gostaria de ter um CD meu com o Sambhajan. Fomos à casa dele e ele nos convidou para entrar em sua casa e em seguida nos levou à lápide de Eshwarama, que fica num terreno cercado perto da casa dele. Ninguém entra, é cercado. Né? Nós entramos e tocamos na lápide e oramos. E você sabe, Anil Kumar é muito reverenciado, ficava um monte de gente, mas não estava muita gente.
em volta para falar com a Nilcumar, para ver a Nilcumar, né? Ele era o intérprete de Swami, algumas vezes fazia até discurso na presença de Sai. Sai pedia que ele fizesse o discurso, né? À noite, parti para o aeroporto, eu estava sozinho no aeroporto em Bangalore, e meu inglês é um inglês tarzânico. Mas estava tudo certo. Fiz a impressão da minha passagem naqueles totem de autoatendimento que ficam espalhados pelo aeroporto. Fiz o check-in e me dirigi ao avião. Quando eu já estava entrando no avião, veio uma segurança da companhia aérea e me chamou. Eu gelei. Pensei, e agora? O que houve? Sem dominar o inglês, como vai ser, né? Fui levado até o balcão interno da companhia aérea e a atendente me pediu o bilhete, o meu bilhete. Olhou para mim e disse, no economic class. Eu respondi, yes, economic class. Ela então me disse, no, executive class. Aí escreveu alguma coisa no bilhete e me devolveu. Eu já ia me dirigindo ao avião, e então resolvi voltar e perguntei, em função de ter trocado a poltrona, né? Eu perguntei a ela, vegetarian food? E ela olhou e disse, yes, vegetarian food. Caramba, bem, fui conduzido à classe executiva, muito confortável, a poltrona era enorme, individual, virava cama de verdade, havia uma cortina para manter a privacidade. Queria mais o quê, né? Só me deu mais esse presente. Assim, puxa vida, uma viagem de 11, 12 apresentando esse, assim, puxa, senhora, rezei muito, orei muito. Aí, após o jantar, eu resolvi ver, olhar lá, o que a moça tinha rabiscado lá no meu bilhete, né, da companhia aérea. E tomei um baita de um susto quando eu vi. No lugar do meu nome estava escrito Anil Kumar. Anil Kumar. Eu viajei como se fosse Anil Kumar. Esse bilhete também está guardado comigo, onde consta a data, o destino, o horário do meu voo. É inacreditável. O meu bilhete com o meu nome ficou lá, com a atendente da companhia aérea. E eu tenho tudo isso guardado aqui comigo. Está tudo documentado. Mais uma linha... Porque, bom, esse vídeo tem que ficar gravado mesmo. Gravado. Porque essas coisas que você está contando tem que ser registrado, não pode ficar só para você realmente. Muito obrigado aí para essas coisas que você está falando. Vai continuar falando um pouco mais? Pode. Eu só espero eu só estou assim, embevecido, né? Eu só espero que isso possa inspirar alguém, né? Claro. Inspirar a devoção de alguém. Bem, a gente já está se aproximando do fim, né, Betinho? Mas fica tranquilo. O objetivo dessas lives é realmente esse, sinceramente. É fazer com que as pessoas reflitam. O que acontece com a outra pode acontecer com você, pode acontecer com o outro, porque são coisas maravilhosas, né? O Vitor Hugo contou as suas, a Rosélia, a Elô também contou coisas maravilosas. O Palmeirinho ficou mais na parte da oração, quer dizer, não teve oportunidade de falar das suas, mas vai haver ainda oportunidade dele também falar, porque eu acho isso legal. Lá no Centro de Vila Isabel, a gente sempre falava sobre isso, sempre falou sobre isso. As pessoas têm que contar suas experiências para até estimular, incentivar outras a ver que elas também podem. E o Sai Baba é para todos, não é para o Télio que tocou violão para ele, é para todos, não é verdade? É verdade. Então as pessoas têm que saber disso. Mas continua aí que está bom demais. Não, sério. Então, eu tive nessa encarnação muitos momentos auspiciosos, como, por exemplo, o meu casamento com a Sandra, né? Fizemos agora, no último dia 26 de maio, 42 anos de enlace matrimonial. O nascimento das minhas filhas, né? Das nossas filhas, Liz e Lívia. O casamento dela com dois rapazes maravilhosos, Glauco e Cláudio. Cláudio é devoto de Sai. Fui aos dois casamentos. Foi aos dois casamentos. Ambas casaram poucos meses após eu retornar da Índia, né? E mais um fato, né, auspicioso foi o nascimento também dos meus 3 netinhos, a Sara, o Ravi e o Theo. No entanto, Betinho, o momento mais auspicioso de todas as minhas encarnações foi estar na presença do Avatar, de poder vê-lo, de receber o seu olhar, de poder tocar música para ele, de poder tocar a música dele para ele, o Mana Savadjari, de poder tocar um bade inspirado por ele, para ele, o Sambadja. Este fato me fez sentir totalmente realizado como músico. Poderia ser mais auspicioso do que isso para o músico, né? Claro.
E ainda, em 2010, no último Guru Purnima de Cyprus, ele deixou o corpo meses após, houve uma peregrinação de latinos americanos ao Ashram de Baba. Cada país participaria com Bhajan, cantado por todos os latinos, né? Aqui no Brasil foi pedido que cada autor apresentasse 3 bhajans para que fosse escolhido apenas um, né? Que seria apresentado lá para a Swami. Carlos Henrique, que era o presidente do comitê da região Sudeste à época, Sudeste 2, me perguntou, já no último dia à noite, no último dia da inscrição, por que você não escreveu nenhum bhajan? E aí, estimulado por ele, eu resolvi escrever 3 bhajans, já eram 23 horas, quase rompendo o limite, que era o último dia, já estava em cima do limite. E o bhajan escolhido para representar o Brasil foi um bhajan autoral, Tens a Pele Azul. Então, foi mais uma graça para mim, né? Swami me oportunizou isso, de colocar mais uma música lá para ele cantar, que ele me inspirou, né? Então, Swami me agraciou mais uma vez como músico. Foram muitas bênçãos. Isso é muita bênção, né? Então, Betinho, eu acho que... É muita coisa, mas não é para parar, não, é para continuar. Você ainda vai ter muitas experiências, ainda vai nos brindar brindar com a sua presença, a sua companhia. Lá em Vila Isabel, nós somos muito, muito gratos ao que você fez em ajuda da gente, e sempre disposto a ajudar, sempre disponível, não medindo esforço. Acho que todas as esferas da organização têm esse sentimento com relação a você. Os centros, os comitês coordenadores, fundação. Você é uma pessoa muito especial. Você é um irmão querido. Exemplo para todos nós. Aí eu estou botando aqui alguns comentários, mas não estou nem lendo para não... Depois você, Télio, lê com calma os comentários que a gente vai copiar e jogar lá no vídeo. Senão os comentários da live eles desaparecem. A gente vai copiar e jogar lá no vídeo. Aí depois você dá uma olhadinha. Tá bom, meu irmão. Então, eu agradeço a você, Betinho, pela oportunidade de partilhar essas experiências de amor e dizer a todos que conseguiram chegar até aqui o final desta live, né, ou desse vídeo que vai assistir a posteriori. Para quem conseguiu ver até agora, né, que vocês são pessoas muito disciplinadas, perseverantes, por estarem até aqui me ouvindo. Ou então estão dormindo, né? Uma coisa... Mas você sabe, nós somos 24, 25 pessoas na live, online. Mas depois esses vídeos têm alcançado mais de 100 visualizações, 150, 200. Quer dizer, não é nosso objetivo a quantidade, assim, no sentido de dar oportunidade a mais pessoas de verem, de saberem, claro, né? Mas não é assim para contar vantagem, não é de vaidade. Mas a gente, olha, nós somos 24 agora. Certamente muitas outras pessoas, que vão passar de 100, 150, vão ter oportunidade de ver toda essa narrativa sua aí, que foi amorosa, foi maravilhosa, e como as outras todas foram, porque quando o assunto é Sai Baba, a gente... Fica embevecido. Fica embevecido e a gente se supera nas nossas dificuldades, e quem é tímido fala, né? Fala com amor, é muito legal, é muito bom. São tantas lembranças. O Moacir comentou comigo algumas cenas na lembrança dele, vividas com a gente, comigo, né? Cada contato desse, a gente vai lá no passado e lembra de momentos tão agradáveis, né? E você trouxe muito disso aí para a gente. A dona Maria Dalina também está aqui conosco. Tá muita gente... Deixa eu botar aqui um comentário da Elô para a gente... a Guacira não sai, né? Vou botar um comentário aqui da Elô. Que negócio aqui é complicado. Bom, vai. Então, tá vendo? Lembrando aqui de um fato, que quando eu estava me despedindo de um amigo lá no Ashra, né? Agora mesmo para encerrar mesmo, né? Para encerrar. Ele disse, Télio, é hora de voltar para a realidade. Eu estava vindo embora, né? Aí eu falei para ele, não, aqui é a realidade. Estamos voltando para um mundo de ilusão. Porque o Ashra lá
é a realidade, era a verdadeira realidade. Então, Betinho, eu não sei se a gente pode, diante disso, encerrar com essa toma. Com essa toma, pode ser? Normalmente a gente encerra com o chante-chante, mas eu vou deixar a sua escolha. Você faça o encerramento. Eu queria dizer que, para não perderem a próxima, porque a próxima será com a Regina Matias, que vai falar sobre a prática da meditação, um assunto muito importante, muito importante. Lá nos comentários do vídeo, as próximas lives, e depois nós vamos soltar a programação também de julho. Então, tá certo. Vamos seguir então a tradição, vamos encerrar então com o chante. Tá certo? Shanti, Shanti, Shanti. Vamos sair. Até quinta, para quem não pudesse ver antes, até quinta-feira. Até a próxima, Sairan. Boa noite para